Eu sou Josué Santos, aluno do curso de Ciências Biológicas do Polo de Simões, o AB6. E neste vídeo de aula irei trazer para vocês uma aula sobre vírus e saúde humana. Vivendo como parasitas no interior das células dos outros seres vivos, os vírus provocam numerosas doenças. As doenças provocadas por vírus são conhecidas como viroses. Para muitas das doenças humanas causadas por vírus já existem vacinas, e essa é uma das formas eficientes de prevenção. No entanto, o processo de desenvolvimento de vacinas é longo, havendo doenças para as quais ainda não existe esse recurso preventivo. A vacinação, eu friso, é muito importante, porque é um dos mais importantes mecanismos utilizados pela medicina preventiva. A importância da participação efetiva da população nas campanhas de vacinação pode ser demonstrada pelo sucesso obtido com a vacinação de âmbito mundial, que houve contra a varíola, uma terrível doença que assolou a humanidade por muitos anos e que hoje é considerada erradicada. No Brasil, os últimos casos dessa doença foram registrados em 1971. A varíola é caracterizada por números pústulos, em todo o corpo, e que deu origem ao próprio nome da doença, derivada do latim varius, que significa bolha. A medicina preventiva tem alcançado grandes êxitos no combate a diversas outras viroses, como a poliomielite, a raiva e também as diferentes doenças causadas por bactérias, que são abordadas em outra aula. Diferentemente das doenças causadas por bactérias, as viroses não são tratadas com antibióticos. Em todo caso, a automedicação deve ser evitada e o tratamento sempre orientado por um médico. Então, entre as viroses humanas, vamos abordar, nesse capítulo, vou abordar sobre a AIDS, HPV, febre amarela, dengue, poliomielite, raiva, hepatite, cachumba, sarampo, catapora, gripe e resfriado. Então, a gripe, resfriado. Trago aqui para vocês uma imagem ilustrativa aqui, é um esquema de um tipo de vírus da gripe, com região em corte. O vírus mede cerca de 10 nanômetros de diâmetro. A vacinação é a melhor forma de prevenir a gripe. A gripe pode ser causada por diferentes tipos, de vírus, mas apesar disso já existe vacina capaz de oferecer uma cobertura ampla, embora de duração relativamente curta. A gripe é transmitida por via respiratória e costuma evoluir de maneira benigna, mas pode ocorrer complicações sérias, principalmente nos pulmonares em idosos. Por esta razão, o governo tem desenvolvido campanhas visando a vacinação em massa dos cidadãos acima de 60 anos de idade. Friso, o resfriado, apesar de comumente ser confundido com gripe branda, é causado por outros tipos de vírus que não pertencem à família dos vírus da gripe. O sintoma mais comum dos resfriados são coriza, febre e fraqueza. A vacinação é a melhor forma de prevenir a gripe. Todos os anos são realizadas campanhas de vacinação para pessoas acima de 60 anos de idade e outros grupos da população considerados mais vulneráveis à doença. Então, com relação à vacinação, a vacinação consiste na administração de um agente patogênico, na forma inativa ou atenuada, ou de partes desse agente. Esse agente, por ser uma partícula estranha ao organismo, é chamado antígeno. O corpo responde a essa infecção artificial, produzindo anticorpos específicos contra os antígenos presentes na vacina. Se a pessoa vacinada entrar em contato com o antígeno em situações naturais, a produção de anticorpos será rápida, combatendo o agente invasador antes que a doença se instale. Existem vacinas para certas doenças causadas por vírus e bactérias. A AIDS. Então, trouxe para vocês aqui uma imagem ilustrativa do vírus da imunodeficiência humana. Ele apresenta cerca de 10 nanômetros de diâmetro. Na imagem é possível ver o envelope viral circular, vocês podem observar aqui na imagem, circular, e o capsídeo. Então aqui à direita, aqui eu trouxe para vocês também um esquema do vírus, da estrutura do vírus da AIDS, o envelope,
o RNA, o capsídeo, né? Vocês podem ver aqui, e a enzima, vocês podem estar observando aqui em amarelo, a enzima. A AIDS é uma das mais graves síndromes causadas por vírus em seres humanos, né? Os primeiros passos foram registrados em 1977 e 1980. Desde então, a AIDS foi responsável por numerosas mortes ao redor do mundo. As síndromes são caracterizadas por um conjunto de sintomas. A característica fundamental do vírus da AIDS é afetar o sistema de defesa do organismo, tornando uma pessoa mais vulnerável a doenças infecciosas, que geralmente não apresentam gravidade, como a maioria das gripes. É muito comum o portador do vírus apresentar complicações em doenças que, historicamente, vinham sendo tratadas e curadas. A palavra, né? Então, a AIDS ela é causada por um vírus de RNA envelopado, conhecido por HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Por ser um vírus de RNA, o HIV ele é um né? Então, repetindo aqui para vocês, consertando, por ser um vírus de RNA, o HIV ele não é um rotavírus, ele é um retrovírus. Uma curiosidade aqui, tem sido demonstrada a presença da mesma proteína que apresentada afinidade com o envelope do HIV na membrana plasmática de outras células humanas, além dos linfócitos TCD4, em células do timo, do encéfalo, dos linfônodos, nódulos linfáticos, da medula óssea vermelhas e outras. Todas essas células podem ser infectadas pelo HIV. Trouxe aqui para vocês, né, o ciclo reprodutivo do HIV. Vocês podem estar observando. Temos que lembrar que após o contágio, o vírus pode permanecer sem se manifestar por muito tempo, provavelmente por 10 anos ou mais. Em um dado momento, os linfócitos infectados pelo HIV podem passar a ter suas atividades comandadas pelo DNA viral, tornando-se produtores de novos vírus. Com a destruição dos linfócitos surge a imunodeficiência. Nessa situação, a pessoa pode adquirir doenças infecciosas oportunistas, ou seja, que normalmente não afetam o organismo sem imunodeficiência. Então está aqui o ciclo reprodutivo do HIV. Aqui na imagem ilustrativa, na numeração 1, o HIV na circulação sanguínea, né? Aí aqui no 2, HIV se liga a um linfócito TC4 pelos receptores da membrana plasmática da célula. Aqui no 3, HIV ele vai entrar na célula, como vocês podem estar vendo. Aqui no 4, o RNA viral é liberado, convertido, né, em DNA por razão da enzima transcriptase reversa. E lá no 5, nós temos o DNA viral, ele é incorporado ao DNA da célula, no núcleo celular. O linfócito passa a produzir cópias do vírus. E no ponto 6, novos vírus são liberados na circulação sanguínea. Então tá aí, né, o ciclo reprodutivo do HIV. Lembrando, né, que com base nessas informações podemos compreender a importância das seguintes medidas de prevenção contra a AIDS: uso de seringas descartáveis para aplicação de injeções, quando houver necessidade de transfusão de sangue, valência de bancos de dados confiáveis, uso de camisinha em todas as relações sexuais, como a transmissão pode ocorrer por meio da placenta ou do leite materno. É importante que mulheres portadoras do HIV procurem orientação médica antes de engravidar, durante a gestação e a amamentação, para evitar a contaminação do bebê. A tal momento, não há cura para a AIDS. Embora já existam medicamentos capazes de controlar a replicação do HIV, reduzindo assim a imunodeficiência e melhorando a qualidade de vida das pessoas vivendo com a AIDS. A vacina ainda não existe, é um dos maiores obstáculos para o seu desenvolvimento.
é o fato de o vírus causador da AIDS apresentar altas taxas de mutação. Existem, no entanto, pesquisas com resultados promissores em diversos laboratórios do mundo. A febre amarela e dengue. Essas duas viroses são causadas por vírus da mesma família e das flavovírus. Seus sintomas são, no entanto, distintos, como você pode conferir neste quadro. Você pode dar pausa aí durante o vídeo e conferir as diferenças. A dengue e a febre amarela possuem sintomas iniciais que podem ser confundidos com os de outras doenças, mal-estar e febre alta de início repentino. É preciso estar atento e procurar assistência médica, evitando a automedicação e uso inadequado de remédio. O ácido acetilsalicílico presente em certos medicamentos antitérmicos e analgésicos não deve ser tomado por pessoas com suspeita de dengue e de febre amarela, pois esse composto interfere na coagulação do sangue e pode contribuir para o agravamento das hemorragias. As duas viroses possuem em comum transmissão pela picada de determinados pernilongos, mosquitos, sendo principais o que? Nós temos o Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela urbana e da dengue, entre outras doenças virais, Então, geralmente é o mais conhecido. E geralmente esses pernilongos estão mais ativos durante o dia. Somente as fêmeas desses mosquitos picam as pessoas, sugando sangue, e os machos não são hematófagos, e sim sugadores de seiva das plantas, como vocês. Trouxe aqui para vocês verem como a transmissão das viroses pela fêmea do Aedes aegypti, e as ações fundamentais para manter a população dos mosquitos sob controle. Aqui tem o ciclo de transmissão da dengue e da febre amarela urbana. Nós temos o macho e a fêmea. A fêmea aqui, o número 1 aqui, ela vai depositar seus ovos na superfície da água doce parada. Depois, lá no 2, o ovo adulto, o desenvolvimento do mosquito dura cerca de 10 dias. E depois aqui nós temos a fêmea se alimentando do sangue, no caso do ser humano. E aí depois, ao picar uma pessoa doente, ela vai, picar outra pessoa, transmitindo o vírus. Como vocês podem observar aqui no esquema. E aqui nós temos a poliomielite, como vocês podem observar. A poliomielite é uma doença grave que afeta o sistema nervoso, podendo causar paralisia de diversas partes do corpo, como as dos membros. É particularmente severa e paralisa dos músculos respiratórios, que pode levar à morte. Embora a paralisia ocorra com frequência, ela pode não se manifestar, mas sua ocorrência, principalmente na infância, deu à doença o nome popular de paralisia infantil. A doença ela é causada por um vírus que atinge o corpo e geralmente pela ingestão de alimentos contaminados. É frequentemente também a sua transmissão pela saliva de pessoas portadoras do vírus. Dentro do corpo humano, esses vírus atravessam a parede do intestino, chegam ao sangue e são levados até o sistema nervoso, reproduzindo-se nos neurônios. A melhor garantia contra a doença é a vacinação, que é eficiente e simples de ser administrada. A mais utilizada no Brasil é a vacina Sabin, conhecida como a gotinha, Vocês veem aí na imagem a criança tomando a gotinha, que salva, a gotinha que salva. Além da vacinação, outras medidas higiênicas devem ser tomadas, especialmente por ocasião de surtos da doença. Lavar rigorosamente os alimentos a serem ingeridos, crus, Evitar piscinas coletivas, ferver a água para consumo, desinfectar os vasos sanitários. Nessa família de doenças causadas por vírus, nós temos também a raiva, A raiva comete de diversos mamíferos. A doença pode ser transmitida ao ser humano por mordidas de animais contaminados, pois os vírus da raiva são encontrados na saliva. O principal transmissor da doença para seres humanos é o cão, o responsável por quase 90% dos casos descritos de raiva humana, principalmente nas áreas urbanas. É uma doença de extrema gravidade, exigindo tratamento especializado, podendo causar a morte. Sem tratamento, a doença pode evoluir para a degeneração dos neurônios e paralisia generalizada, incluindo a respiratória,
o que causa morte em poucos dias. A raiva é conhecida popularmente como hidrofobia, tendo o povo criado a expressão cachorro louco, tem medo de água. Referindo-se ao fato de animais com raiva evitarem a ingestão de água devido à dor e à paralisia dos músculos envolvidos na deglutição, ainda não há cura para a raiva, o que torna ainda mais necessária a vacinação dos possíveis transmissores, especialmente de cães e gatos. Das doenças ainda causadas por vírus, nós temos o sarampo, né? Que é uma doença comum na infância. Temos aqui uma imagem da pessoa infectada. É transmitida pela saliva e se caracteriza por erupções vermelhas na pele, como vocês podem ver na imagem, que geralmente se iniciam no rosto e se estendem por todo o corpo. Antes das erupções, as pessoas apresentam alguns sintomas, principalmente febre, manchas típicas na mucosa bucal e conjuntivite. Embora exista a possibilidade de complicações, o sarampo costuma evoluir de forma benigna. A prevenção da doença é feita pela vacinação e por higiene, né, pessoal adequada. Então, é isso. São doenças causadoras, né, que apresentei para vocês por vírus. Existem outras doenças que iremos abordar em outra videoaula, né, em outra oportunidade, como HPV, a hepatite, a cachumba, a catapora, né, que é a varicela, a rubéola. Então, tem muitas outras doenças causadoras por vírus, que eu espero que esta videoaula possa ter conseguido, né, transmitir o objetivo geral.